Sejam bem-vindos ao Hortoterapia. Eu me chamo Leo e vou contar um pouco para vocês hoje de como começou o Hortoterapia. Hoje é o nosso primeiro vídeo no canal e eu quero contar essa história para vocês. Então, eu sempre gostei muito de plantas. A minha casa todo mundo sempre brincou que parecia uma floresta. Eu sempre cultivei todo tipo de planta que aparecia. E aí começou a surgir as rosas do deserto a vender na internet, né? Na cidade que eu morava não vendia ainda, então eu comprei na internet algumas plantas e comecei a cultivar, né? No início foi complicado, comprei algumas sementes, morreram. E eu insisti, comecei a estudar um pouco mais sobre elas e, graças a Deus, consegui, né? Entre matando uma planta e outra ali, eu consegui ter sucesso no cultivo. E quando as pessoas chegavam na minha casa, sempre tinha uma curiosidade, porque ainda não conheciam essa planta, né? A rosa do deserto. E sempre me perguntavam como que fazia muda, como que multiplicava. E na verdade eu ainda nem sabia como era que fazia isso, pois eu ainda estava me aprofundando mais no assunto. E aí surgiu também a minha paixão pelas suculentas, quando comecei a ver em alguns canais, em alguns meios de comunicação que estavam vendendo, e eu comecei a comprar. Gente, eu matei tanta suculenta que vocês não têm noção. Eu comprava, morria, eu tentava de novo, eu nunca desisti. Né? Então era aquela coisa, eu comprando e matando, aí eu comecei a ler mais sobre o assunto, tanto sobre a rosa do deserto que eu já estava conseguindo, e quanto as suculentas. As suculentas para mim foi pior, porque elas morriam muito e eu não entendia o porquê. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, a estudar um pouco mais. E um dos fatores que eu descobri era o substrato, que não era ideal para o clima da cidade em que eu moro, que é no estado da Bahia, que é muito quente. Eu comprava nos gardens e vinha com um substrato para o sul, que é um lugar mais frio. Enfim, eu tive que ir pesquisando, fazendo testes e mais testes, matando muitas plantas, até que, enfim, alguns testes deram certo e nós conseguimos o cultivo dessas plantas, né? E aí, quando as pessoas começaram a chegar na minha casa e ver essas plantas muito bonitas, se questionavam por que as plantas delas morriam e chegava na minha casa e as plantas estavam muito bonitas. E eu comecei a explicar para elas que era justamente isso. O início era o que aconteceu comigo, matando muita planta. E começou as pessoas pedirem para eu vender essas plantas. E aí surgiu que na cidade em que eu morava tinha algumas feiras, na praça tinha umas feirinhas em que as pessoas iam apresentar os seus produtos e eu comecei a levar as suculentas e as rosas do deserto para essa feira. E aí começou, né, a crescer, comecei com algumas plantas, então tive que começar alguns investimentos, a fazer algumas viagens para poder procurar fornecedores bons com plantas de qualidade e os estudos, né? Comecei a fazer alguns cursos sobre rosas do deserto, como cultivar, como propagar a espécie, como fazer polinização. E essa coisa foi crescendo e chegou a essa proporção, né, que nós estamos hoje. Fiz uma página no Facebook primeiro, que era só para mostrar as minhas plantas que eu tinha. Então abria uma flor, ia lá, tirava uma foto e postava, e aí as pessoas curtiam e começavam a perguntar se eu vendia. E daí nós migramos também para o Instagram, que a nossa página ainda é nova, tem pouco mais de 1 ano, mas graças a Deus e a vocês nós estamos crescendo, né? E hoje é possível vender essas plantas para vocês, tanto as rosas do deserto como as suculentas. Para isso, nós criamos uma lojinha no Instagram, onde vocês podem comprar e nós enviamos para todo o Brasil, tá? E também vocês podem comprar na nossa estufa, que é a nossa loja física, né? E como tudo vai crescendo assim, a partir daí as pessoas começaram a me pedir para passar um pouco desse conhecimento dos testes que nós temos no dia a dia. Então eu comecei a fazer lives no Instagram e toda terça às 17 horas nós temos uma live com um tema bacana, que às vezes eu peço até para vocês mesmos escolherem. E agora surgiu essa oportunidade
de criar um canal no YouTube que a gente pode fazer vídeos mais detalhados, né? Porque na live a gente sempre para responder perguntas e tal, e aqui no YouTube eu vou conseguir passar melhor para vocês as coisas que eu aprendi, né? Passar experiência, são coisas que deram certo comigo e que eu espero que dê certo com vocês também. Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, ative o sininho e divulgue a nossa página e o nosso canal para os seus amigos. E muito obrigada!